Nós vamos fazer aqui a nossa meditação no livro de Atos, como já foi lido ali pela diretora, né? Em Atos 8:5, que diz o seguinte: E Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes Jesus. Deus de amor, Deus da paz, Deus da misericórdia, neste momento, Senhor, nós te pedimos a tua bênção na nossa vida. A mim, Senhor, que eu vou transmitir a tua palavra e aqueles que vão ouvir, Senhor. Prepara o nosso coração, a nossa mente, Senhor, porque aquilo que nós falamos nessa noite poderá servir de base de crescimento na nossa vida espiritual. Nós te agradecemos por os que estão aqui, por aqueles que não puderam estar. Tu sabes o motivo de cada um, mas nós te pedimos que tu derrama sobre eles as mesmas bênçãos que nós vamos receber nesse lugar. Amém. Pode sentar, queridos. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje aqui, o Gui pediu ali o título, né? O pregador. O que é o pregador? O pregador é aquele que prega para a multidão, né, pastor? E prega para uns. Se for possível. Seria eu muito coerente em dizer que a igreja hoje está vazia. Jamais eu posso dizer isso. Porque pelo que eu aprendi aqui, se tivesse aqui só o Paulinho, eu pregava para ele. E para mim. Porque às vezes a mensagem não serve só para alguém. Quando eu aponto esse dedo, eu estou mostrando para você, um dedo como testemunho do que eu estou falando e 3 dedos apontando para mim. Então, a mensagem serve para mim também, né? Então, o pregador é aquele homem que não mede a distância. Para ele não tem dificuldade para pregar. Ele procura sempre falar a verdade, doa em quem doer. Mas a verdade ele fala. Samaria era uma cidade que ela era uma cidade iludida. Era uma cidade que ali tinha um mágico, que era ele quem mandava na cidade. Diz que mais da metade da cidade, ela já tinha sido iludida por aquele cidadão. Chamava ele até de Deus, né? Vamos ver o que é que diz o texto? Coloca para nós lá, Gui, por favor. O verso 1 do 8. É isso aí mesmo? É Atos 8:1, 8:5 que diga. Vai estar lá no 5, por favor. Diz o seguinte, a Socorro já leu aí no início. O que está ali, queridos? Indo. Isto. Pode deixar aí, Gui. Anunciava Cristo. Então, é uma prova que para pregar o evangelho, o pregador não tem que dar rodeio. Ele só tem que falar o que é, o que a Bíblia manda ele falar. O que a Bíblia manda ele falar, está falado. Porque ninguém pode contestar contra ele. Porque se contestar, ele fala, não. Está escrito. E para pregar o evangelho, não precisa muito arrudeio, não precisa teologia e não precisa ser doutor, não precisa de nada disso. É só pregar Cristo Jesus, que Ele é o centro da pregação. Você chegar em alguém e dizer assim, Jesus te ama, você já está pregando para Ele. Não precisa eu lá sentar numa faculdade, 4 anos, fazer uma teologia para falar bonito e dar rodeio, falar inglês e falar grego e falar tudo. Sendo que o evangelho é simples. O evangelho é coisa simples, mas difícil de seguir. Hoje a porteira está aberta.
Está aberta. Para quem quiser entrar na igreja, para quem quiser sair, para fazer o que eu quero aqui dentro, eu venho o dia que eu quero, eu visto o que eu quero vestir, eu como o que eu quero comer. Pastor não pode mais falar comigo, que eu vou contra ele. Não, mas na época desses homens de Deus aqui, os pregadores falavam a verdade. Eles não pregavam aí um evangelho camuflado que nós somos obrigados a ouvir e muitas vezes até pregamos um evangelho camuflado, de não poder falar a verdade para não machucar o Nilson, porque o Nilson vai embora da igreja. Jesus disse assim, pregou, deu uma mensagem, o maior pregador do mundo, que muito por pouco tempo, mas foi o maior. E a multidão foi saindo. E foi saindo, e foi saindo, e só ficou o Nilson. Desculpa, Nilson, eu estou lhe pegando por base, porque você, do meu tempo aqui, você sabe o que eu estou falando. Aí o Nilson chega em mim e fala, mas Vitório, mas que mensagem cruel que você deu, dura, hein? Cadê o povo? Foi tudo embora. Não, mas não tem ninguém mais. Aí eu vou dizer, Nilson, me perdoa, me desculpa, eu não queria falar isso, mas falei. Mas Jesus foi direto, ele disse, e você, não cai também? Vai. Então, é uma prova que evangelho, ele é simples e direto, não tem arrudeio. Não tem arrudeio. E você não cai também? Agora, aquele que aceita de verdade, aquele que não precisa o pastor dizer, você pode usar isso e você não pode usar aquilo. Aquele que se converte de verdade, que continua nas suas origens, esse vai dizer assim, mas para onde eu vou? Porque só essa igreja aqui tem palavra de salvação. Mas a porta estreita está estreitando mais e mais e mais e mais. E a larga está abrindo mais e mais e mais. A gente estava vendo na internet aí a unificação das igrejas. Já tem 9 cidades aí já concordadas para poder se unir todos os dias em uma igreja só, que para eles é lá a igreja católica. É para unir fazer todos os cultos só nos domingos. Vai ser um projeto. E quando é um projeto é para ser respeitado. Aí eu disse, o cerco está fechando. É, pastor? E disse que o próximo a entrar na lista deles lá, que é o Brasil. A besta está mandando. Como mandou aqui, eu posso dizer que era uma besta, lá um mágico, lá na cidade de Samaria, que mandava na cidade inteira. Mas ali chegou o homem de Deus e pregou a verdade. Ele chegou ali e falou que Cristo era o centro da mensagem, que Cristo é quem se salva, é Cristo é quem morreu para salvar o pecador. Não é o mágico que vai salvar ninguém, não é o Papa que vai salvar ninguém, mas é Cristo Jesus que vai salvar. Então Jesus, baseado nisso aqui, Jesus disse o seguinte, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por que nós aceitamos Jesus? Porque foi Ele que morreu. Foi Ele que pagou a minha dívida. Foi Ele que quitou, eu não devo nada. E muitas vezes a gente é negligente com o nosso próprio Jesus. Então,
disse o seguinte, que quando Deus fala, queridos, é uma coisa que contagia todo mundo. Quando eu falo na carne, pode ver que está todo mundo dormindo. Mas quando o Espírito fala, quando o cidadão, baseado em uma palavra escrita na Bíblia Sagrada, que diz que foi escrita, auxiliada pelo Espírito Santo, isso aí é contagiante. Eu preguei numa igreja há poucos dias, que a igreja estava lotada. E eu fiquei feliz, porque ninguém, até as crianças, não tiraram o olho de mim. Aí eu pergunto, isso é bom? Claro que é. Porque você chamou a atenção. Aí me lembro que, quando eu estava aqui fazendo a classe batismal, isso há quase uns 47 anos atrás, o meu pastor, meu primeiro pastor, que foi o Rosário Bassi, ele disse o seguinte, olha, Vitória, hoje você está aqui numa classe batismal, amanhã você está lá em cima dando uma mensagem. Parece que o homem profetizou, parece que foi uma profecia. Ele disse, a hora que você vê a igreja feliz, a hora que você vê a igreja dando glória a Deus e aleluia, aí você para de pregar. Falei, mas pastor, parar na hora melhor é essa? Ele disse, pois é, aí é que está o segredo. Porque se você não cansar o povo, eles vão querer te ouvir de novo. Então, quando ele estiver no fervor, alegre, dando glória a Deus e aleluia, aí você para a mensagem. E aí alguém vai dizer para o diretor, ô diretor, chama o pastor Félix de novo para pregar, porque nós gostamos da pregação dele. Ele disse, é assim que funciona. Mas, vamos lá. Cadê o Gui? Tá. Coloca aí para nós o verso 6, né? E disse o seguinte, o que disse lá? Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu ânimo e atenção ao que ele dizia. É o que eu acabei de falar aqui, né? A igreja lá estava todinha de olho fitos em mim que não piscava. Então aqui a multidão, quando o homem chegou lá na praça, quando o pregador chegou lá, que ele reuniu a multidão, quando ele abriu os pergaminhos, quando ele falou a palavra, quando ele falou a verdade, aí todo mundo prestar atenção. Nós queremos ver. Queremos ouvir o que esse homem vai falar, porque parece que a coisa aqui é diferente do que esse mágico. Sabe esse mágico? É diferente. Vamos ouvir o que ele vai falar? A multidão se uniu e prestava atenção em tudo aquilo que ele falava. O pregador. Pode mudar aqui. Aí é que está. E o que mais, irmão? O que disse ali? E os espíritos... Você já viu aí? Quando o pregador, quando o homem de Deus chega e abre a boca, quando ele fala a verdade, quando ele atrai a multidão, acontece isso aqui, ó. Os espíritos imundos saíam de muitos. Dando grito, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Aí saía lá os comentários, mas você vê, esse mágico aqui nunca fez paralítico andar, esse mágico aqui nunca expulsou demônio, esse mágico nunca fez um coxo sair pulando e gritando. Agora esse homem é diferente, vamos prestar mais atenção no que ele está falando?
Foi o que disse lá no verso 1, que a multidão prestava atenção unanimemente naquilo que o homem de Deus falava. No meu tempo, quando eu entrei na igreja lá nos meus primeiros dias, não tinha um culto para que não aceitasse uma alma. Não tinha um culto, muitas vezes o demônio se manifestava, porque muitas vezes ele está no nosso meio, e ele está falando, e nós estamos dando glória a Deus e aleluia, porque não conhecemos a origem diabólica. A gente confia no poder do homem, a gente confia no seu doutorado, a gente confia no seu conhecimento, e muitas vezes ele é usado pelo demônio, e eu estou lá dando glória a Deus e aleluia. A vida não é só cantar. A vida não é assim na igreja, orar e ir embora, não. A vida é uma vida dessa, porque a qualquer momento você vai deparar com uma situação dessa. E não vou ter tempo de chamar o pastor, não. Vai ser eu e Deus e o diabo. Hoje você nunca viu, eu nunca vi, faz anos que eu não vejo uma manifestação. Porque o Zé Ramos abriu a boca aqui e falou que as igrejas estão hoje do jeito que o diabo gosta. O Zé Ramos falou isso aqui, não é eu que estou inventando, não. E quando Deus manda o homem lá para aquela cidade, é porque ele sabia que algo ali teria que ser feito naquela cidade. Eu me lembro que uma ocasião, a gente foi convidado para fazer oração por 2 moças, lá no Butantã. Olha aqui, eu morava aqui na Cachoeirinha, para deslocar daqui, para ir lá no Butantã. Foi eu, a minha esposa, o Josué Rocha e a Maria, que era amiga das mulheres, que é a minha cunhada, a Maria, que era amiga das mulheres que moravam lá no Butantã. E ela disse, a Maria já passou para a gente o que acontecia. E Deus, quando Ele quer fazer a obra, muitas vezes Ele faz e você não percebe. A gente chegou na casa, quando a moça abriu o portão, a gente fez o seguinte. Eu fui para esse lado aqui, falei com Deus. Josué foi lá para o outro lado do portão também, porque a gente sabia que aquilo ali foi uma inspiração de Deus. E entramos na casa. O primeiro bom dia que nos recebeu foi, quem chamou vocês aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Nós não gostamos de vocês. Ah, é? Pois nós também não gostamos de você. Então, nesse momento aqui, é que hoje, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, mas se esses nossos jovens deparar com uma situação perigosa, com uma situação dessa maneira, que eu, nesses meus poucos dias de vida que eu tenho na promessa, eu já vi demônio pegar pastor pela gravata assim, né, pastor? Pegou um pastor, e foi um pastor nosso, pegou pela gravata, balançou ele, quase enforca, e jogou ele lá no chão. E a mulher do pastor correu em cima, mas estava despreparada, o demônio deu um empurrão nela, ela caiu, quebrou a perna. Tudo o contrário da palavra de Deus. Que a palavra de Deus não me manda eu colocar a mão no demônio. Só manda que eu autorizo. Saia! E ele tem que sair. Aconteceu ali, ó. Saía gritando. Mas saía.
Então ali, o negócio foi difícil, mas Deus deu a vitória. Muda aí aqui, por favor. E assim houve grande alegria naquela cidade. O Evangelho, ele é alegre, ele é poderoso, ele é virtuoso, ele é tudo. Aquela multidão que ouviu a palavra, aquela multidão que naquele momento viu que a coisa ali era diferente daquele cidadão que comandava na cidade, daquele cidadão que dominava tudo aquilo ali, eles viram que a coisa era diferente. Agora a alegria é nossa. Nós nos sentíamos tão alegres quando aquele mágico fazia as coisas dele, e a gente agora está sentindo coisas diferentes. Quando eu vim nessa igreja pela primeira vez, isso foi em 72, eu fui convidado pela Penha, viu, Lindava? Para vir fazer uma visita, e eu vim. Aqui estava Jerônimo pregando, ele pregava sobre Elias. E o homem pulava, e o homem gritava, bota mais água, bota mais água, bota mais água, bota mais água. E agora nós vamos clamar, eu vou clamar, meu Deus, e você clama o seu. E aquele Deus que responder é que é o Deus da verdade. O homem fez isso aí. Ó. Fez o povo ficar alegre, entender. Ele não falou nada ao contrário do evangelho correto, daquilo que a Bíblia mandou ele falar. Ele falou sem arrudeio. Vamos ver o final? O que diz lá? Ele dizia ser importante. Olha, aqui foi bem mais claro. Há umas tradições diz magia, ou mágico. Ali disse o quê? Feitiçaria. E então, quando ele considerava, lá em Samaria, que ele dizia muito importante, aí chegou o pregador de Deus para poder desfazer as suas mentiras. E desfez na cara, para desfazer a sua farsa doutrina que ele pregava ali, dizendo que ele era o tal. Muda para nós, por favor. Isto. Em algumas tradições, diz assim, é o Deus. Nessa tradição, poder divino. Ele achava o tal naquela cidade, porque quando ele falava, todo mundo tremia. Se ele dizia, hoje você vai lá, eu tinha que ir. Aí vem o homem de Deus, desfaz tudo aquela magia, desfaz todas aquelas mentiras e prega a verdade. Esta é a história do pregador. Pode mudar para a gente, por favor? Que ele comandava a cidade por onde muito tempo ele enganou velho, ele enganou jovem, ele enganou homem, ele enganou mulher, ele enganou criança, ele enganou todo mundo, porque ninguém nunca teve a coragem de chegar lá e pregar a verdade. Mas chega lá o homem de Deus e prega a verdade. Vamos lá ver o que aconteceu? Pode mudar.
Você viu aqui? Aqui o homem de Deus, aqui o pregador tomou de volta todo quanto o mágico, todo quanto o feiticeiro tinha iludido. Todo quanto o feiticeiro, nas mentiras dele que alguém acreditou, aqui chega a verdade, aí transforma o pensamento e o coração da multidão, e alguém diz, não, eu quero é Jesus como meu Salvador. E aí Filipe disse assim, bom, agora eu vou colocar vocês numa classe batismal, eu só vou batizar vocês daqui 1 ano, ou 6 meses. Foi isso que ele falou? Não. Bota lá para nós, Gui. Próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando e maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Isso. Até o mágico, até o feiticeiro, aqui foi batizado junto com a multidão. No mesmo momento, no mesmo dia. Ou no outro dia, quando prepararam para ir para ser batizado. Foi a multidão e mais o mágico. E aí diz que ele seguia Filipe, mas eu dei uma impressão que ele seguia procurando uma pequena brecha para desfazer tudo aquilo que ele tinha aceitado. Tudo aquilo que Filipe tinha feito ali com aquela multidão, ele viu que a máscara dele já tinha caído, ele estava tentando pegar Filipe numa falha para dizer para a multidão, você está vendo aí? Olha lá, ele mentiu para vocês. Mas o homem de Deus, o compromisso dele é falar a verdade. Diz que o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguiu Filipe por toda a parte, observando e maravilhado os grandes sinais e milagres que por ele era realizado. Muda para nós, por favor. Isto é um baita de um reforço, não é, irmãos? É muita gente. Filipe está lá sozinho, ele não vai vencer e vai precisar de alguém para ajudar ele lá. Então vamos mandar para lá 2 homens, mais 2 homens de Deus, mais 2 pregadores. Vai urgente lá para Samaria e vai dar uma força para Filipe. E os 2 homens foram. Pedro, você sabe quem é Pedro, quem foi Pedro. João é aquele cidadão que foi preso, pregava lá em Jerusalém, tentaram prender ele, tentaram matar ele, porque ele falava a verdade. Quando ele abria a boca lá na praça também, disse que multidões e multidões aceitavam. E aí eles diziam assim, não, mas não pode, tem que dar fim nesse idoso. Porque é demais, a gente prende ele, o ressorte, ele vai para lá e fala, se hoje converte 10, amanhã converte 50, nós temos que dar fim nesse idoso. Aí manda João lá para a ilha de Pátima, né? É Pátima, né, pastor? Desculpa aí, senhor. E aí, botou o homem lá numa prisão, que era uma ilha, que era um presidiário do Estado, um presídio do Estado, que se você tentasse sair andando lá pela água, jacaré te comia. Não tinha para onde correr. De carro não tinha jeito de ir lá. De bote só ia lá os policiais. De helicóptero não podia sair. Então tinha que ficar lá. E lá ficou João. E os coronéis ainda mandaram lá um presidiário bem perigoso, junto com João, e a outra foi para você matar esse velho. Porque ele está muito exibido. Mas eu sempre costumo falar, meus queridos, que Deus, eu nunca vi Deus perder uma parada. Aparentemente, nos acontecimentos das brigas deles lá em Israel, a gente dava uma impressão que Deus estava perdendo. Mas quando Deus batia o martelo, era diferente. Ele nunca perdeu e nem vai perder.
Então aquele prisioneiro perigoso que foi lá com a ordem de matar o velho João, foi e defendeu. E dizia, nesse velhinho aqui ninguém põe a mão. Não desgrudava de João. Paulo, João ia, ele estava atrás. João sentava, ele sentava perto, ia dormir, ele dormia do lado, para proteger o homem de Deus. E triste de nós, se ele tivesse matado o João, porque nós não tínhamos hoje o Apocalipse. Foi ele que escreveu todo o Apocalipse lá naquela ilha lá. E Deus dizia, não fecha ainda o livro não, que ainda não acabou. Quando ele pensou que estava no fim da vida dele, com quase 100 anos de idade. Aí Deus fala, calma, não fecha ainda o livro, não sela ainda, porque ainda tem coisa para se escrever. E está aqui o Apocalipse, escrito por ele lá, naquela prisão lá na ilha de Pátima. Vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje. O pregador. E os apóstolos? Pode deixar lá aqui. E os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pode mudar agora, Gui, por favor. O que é que diz? Eles, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Isto. Ele sabia, para completar a obra, faltava alguma coisa. Estendi a mão e todos receberam o Espírito Santo. É uma outra coisa que hoje está escasso, é a manifestação do Espírito Santo, porque às vezes eu tento manipular o Espírito Santo. E com o Espírito Santo ninguém se brinca. Eu sou dependente dele. É ele quem usa-me, é ele quem faz de mim o que ele quiser fazer. Não eu me dirigir, eu quero, você vai ter que fazer. Porque eu sou filho do rei, então eu sou reizinho. Eu quero, você prometeu, eu tenho que dar. Nada disso, isso não existe. Nós somos dependentes porque eu nunca vi criado mandar em criador. Mas é o criador quem manda no criado. E hoje nós estamos vendo o contrário, porque as igrejas que se dizem evangélicas aí, está uma escassez tão grande, que eles é quem está dando as ordens.